Olá, mamães! Tudo bem por aí? O vídeo de hoje vem com o tema maternidade versus casamento e foi uma sugestão da minha seguidora Carol Ancini. Eu espero que vocês gostem. Hoje eu quero pedir desculpa pra vocês primeiramente porque vai ter bastante sons no fundo do vídeo, mas é porque eu tô gravando na sala e a minha sala fica com a porta pra rua, então vai ter bastante som assim natural hoje aqui no vídeo, tá? Mas vamos pro conteúdo. Primeiramente, quando eu descobri que estava grávida, eu estava mais ou menos com 1 ano e meio de casada. Então, foi o início, bem no início ali do recém-casado, né? De quando a gente juntou os trapos, né? Foi morar junto, organizou as coisas. A gente tava... quando eu tava no 3º mês de gravidez, é que a gente se mudou pra nossa casa mesmo. Então, teve mudança, teve conta, dívida, tudo aquela coisa que tem no início do casamento, né? O maior problema no início do meu casamento, na época que o Arthur nasceu, foi porque eu, Carol, idealizava uma coisa. E aí comecei a viver outra. Então, na verdade, eu tava lidando com a frustração. Por quê? Porque eu idealizei que o meu marido seria um super pai. Um pai babão, o homem que pegaria o Arthur pra mim tomar um banho, o homem que pegaria o Arthur pra mim dormir um pouco. Eu pensava que ele ia querer tirar mais tempo pra família, que ele ia me ajudar com as tarefas de casa. Ajudar não, né? Mas que ele ia fazer alguma coisa pra me ajudar, que ele ia estar extremamente me apoiando, me abraçando, me incentivando, me dizendo que eu estava sendo uma boa mãe. Só que isso não aconteceu. Por quê? Porque, na verdade, a gente imagina uma coisa como mulher, a gente idealiza uma coisa como mulher que não existe, né? Porque nós somos mulheres normais, com maridos normais. Na realidade, o que aconteceu é que, ao invés do meu marido se tornar aquilo que eu esperava, ele se tornou alguém totalmente diferente, alguém que eu desconhecia. Ele se tornou exigente, ele se tornou reclamão, ele chegava em casa, ele queria as coisas no lugar, ele reclamava da casa que tava uma bagunça. E de verdade, a minha casa tava uma bagunça, tava de cabeça pra baixo, porque eu tive mastite, os meus seios fissuraram, o Arthur ficou abaixo do peso, eu tive uma série de problemas, eu demorei 60 dias pra conseguir adaptar o Arthur, a amamentar ele, e esse processo foi muito difícil pra mim. Na verdade, realmente a minha vida estava de cabeça pra baixo e eu só conseguia pensar no Arthur. Eu não conseguia pensar em casa, eu não conseguia pensar em mais nada além disso. Então eu realmente foquei naquilo ali, sabe? E foi um conselho que eu recebi de uma visita de uma enfermeira que veio aqui em casa. Ela disse: olha, se você quer amamentar, entenda que não é fácil e que você vai precisar focar só nisso, até você conseguir acertar. Então realmente eu deixei todas as coisas de lado e foquei só na amamentação, o que deixou a minha casa de cabeça para baixo, o que não me dava ânimo de fazer uma comida gostosa. Então realmente, a vida, quando chega uma criança em casa, ela vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque você não dorme, porque você não come. E olha, não dormir é tortura. A gente fica estressada, a gente fica sem paciência, a gente fica brigona. E eu tenho os meus defeitos. Não vou falar do meu marido, né? Eu tenho os meus defeitos. Eu sou reclamona. Quando eu tô estressada com uma coisa, eu me estresso com tudo, sabe? Eu não sei administrar. Ah, eu tô estressada com tal coisa, tô estressada com a casa suja. Não, eu desconto em todo mundo a minha raiva, o meu estresse. Isso é uma coisa que tá sendo difícil de trabalhar, mas tô tentando. E o que eu esperava é que o meu marido, no mínimo, me compreendesse, sabe? Os meus dias estavam sendo uma loucura, né? Eu não dormia bem, acordava cedo, tinha que amamentar, tentava fazer as coisas de casa e não conseguia, tinha um monte de visita aqui em casa e tinha milhares de coisas pra fazer, tinha muita dor nos seios, meus seios sangravam. Quando o Arthur queria mamar, eu chorava, porque eu não sabia se eu queria dar mamar ou se eu não queria, de tanta dor, né? Eu vivia fedendo a queijo por causa do leite que caía na minha roupa, tinha cestos de roupa suja porque minha roupa vivia suja de leite, ou seja, eu fedia, né, a queijo. E aí o meu cabelo caindo, que eu quase fiquei careca, mas isso é tema de um outro vídeo. E aí eu tava horrível, eu tava com o cabelo horrível, eu tava fedendo o tempo todo, a minha casa tava virada de cabeça pra baixo, eu não dormia, eu não comia. O que eu esperava do meu marido?
que no final de um dia louco como esse, ele chegasse em casa, me visse com aquela cara de caos que eu tava, com aquela, né, roupa de mãe fedendo, e ele dissesse assim: amor, dá o Arthur pra mim, vai tomar um banho, né? Toma um banho, senta, come, descansa, dorme. Eu esperava que no final de semana ele pegasse um Arthur um pouco pra mim dormir, sabe? E isso não acontecia. Por que que isso não acontecia? Porque depois de um tempo eu parei para analisar a situação e eu entendi que quando os filhos chegam ao casamento, as linguagens de amor mudam. Antes do meu filho chegar, a gente entendia como linguagem de amor um final de semana num passeio, um filme juntos, né? Conversar, namorar, fazer coisas de casal, ir ao cinema, né? Eu gostava que o Rodrigo me ouvisse. Eu gostava que o Rodrigo me entendesse, eu gostava que a gente falasse sobre as coisas que eu gostava. O Rodrigo por si gostava de carinho, de atenção, ele gostava de um cafuné durante um filme. E quando os filhos chegam na vida de um casal, essas linguagens de amor mudam, né? Por que que isso acontece? É natural, porque as pessoas mudam, porque mãe e pai são pessoas diferentes. Então, quando o Arthur nasceu, a minha linguagem de amor era, depois de um dia cansativo, o Rodrigo pegar um pouco o Arthur pra mim descansar, pra mim comer, pra mim respirar, sabe? Eu só esperava que ele fosse um pouco de pai. E uma coisa muito interessante é que depois que a gente é mãe, a gente se apaixona pelo marido cada vez mais quando ele se torna um pai bom. Hoje em dia, o Rodrigo arranca suspiros de mim quando ele chega em casa, faz aquelas brincadeiras com o Arthur, e o Arthur fica doido brincando com ele, e o Arthur fica papai, papai, papai o tempo todo. Isso me arranca suspiros e me mostra o quanto eu sou apaixonada por ele. A gente espera que os maridos segurem um pouco as crianças, que aprendam a fazer eles dormir, que aprendam a dar comida, a dar banho se possível, para às vezes a gente poder descansar desse trabalho 24 horas que é ser mãe. E por outro lado, a linguagem de amor do marido é atenção e carinho. Sempre vai ser. E também, né, em complemento com isso, eles querem ver uma boa mãe também. Quando você é uma boa mãe, que não reclama, que não briga, que não grita com seus filhos, você é a boa esposa do seu marido. Eles esperam ver uma boa mãe. Em todo esse processo, eu comecei a me frustrar e comecei a ficar um pouco revoltada com meu marido, sabe? Porque eu pensava, caramba, ele chega em casa, ele quer casa limpa, ele quer roupa lavada, ele quer comida na mesa, só que assim, ele não ajuda em nada. Eu passo o dia inteiro com criança chorando, mamando. E aí vai uma outra coisa muito importante, que quem quer amamentar no peito é lindo, é maravilhoso, é recomendado, é nutritivo. Mas assim, a amamentação exclusiva, ela exige tempo. Sabe por quê? Bebê recém-nascido mama de 1 em 1 hora. E aí eles querem mamar o tempo todo. E aí eles ficam 40 minutos no peito, às vezes. E aí você tem que dar. E aí você tem 1 milhão de coisas pra fazer. Mas não dá. Criança pequena é assim. A amamentação é assim, sabe? Então, assim, existem os dois lados da história. Eu comecei a me frustrar porque eu esperava uma coisa que o meu marido não estava me oferecendo, e ele se frustrando porque ele estava esperando uma coisa também, ele idealizou uma coisa também que não estava acontecendo. E na verdade a falta de comunicação sempre atrapalha o casamento. Toda vez que um problema aparece, a gente precisa sentar e conversar, por mais difícil que seja. Eu sempre fui uma pessoa muito do fazer. Se o Rodrigo vem e diz pra mim assim, olha, você tá falhando em tal coisa, eu corro pra resolver. Eu sou muito prática pra isso. Só que eu não gosto de conversar. Eu não gosto muito de falar. Eu não gosto muito de ouvir, sabe? Assim, problemas, de críticas. Eu tenho esse defeito. E aí o Rodrigo queria conversar pra resolver e eu não queria conversar. Então a gente começou a ter problema. Começou a entrar em colapso. O que eu não entendia durante esse processo de maternidade, de casamento, é que também existia o lado do meu marido. Eu estava preocupada, eu estava cansada, sim, eu estava. Realmente a minha vida estava sendo uma loucura. Mas em nenhum momento eu parei para pensar que a vida do meu marido também tinha virado uma loucura. De uma hora para outra nós viramos pais, né? Ele virou esposo de um ano para o outro, ele virou pai de um ano para o outro. Aquilo tudo era uma loucura para ele. E ele pensava o quê?
eu preciso trabalhar o dobro para comprar fralda, para comprar lenço umedecido, para sustentar minha esposa e o meu filho. Meu marido, com 20 anos, tinha uma cabeça de que ele precisava trazer todas as coisas necessárias para casa. E esse é o pensamento do homem. O que eles pensam? Que eles precisam trabalhar mais, que eles precisam se dedicar mais para trazer o sustento, que é a obrigação deles, né? E trazer, sim, suprir todas as necessidades da casa como um homem, como um sacerdote. E o meu marido estava pensando isso, e ele estava num turbilhão de coisas também. Ele estava num turbilhão de contas para pagar, ele estava num turbilhão de problemas para enfrentar no trabalho, em casa, 1 milhão de coisas acontecendo. Eu que estava extremamente estressada, descontando tudo em cima dele. Que ele chegava em casa, só queria às vezes abraço, só queria às vezes uma atenção, e eu tava com a minha atenção toda voltada pro filho, tava com a minha atenção toda voltada para as coisas que eu precisava fazer, e acabava jogando todo o meu estresse, descontando todo o meu estresse em cima dele. Então, assim, para ambos os lados, a maternidade é muito difícil. O homem, porque ele pensa o dobro de coisas que ele vai ter que enfrentar. E a mulher, porque ela pensa no tanto de coisas que ela tem para fazer e não está dando conta. Então é muito difícil. Sabe o que eu entendi em todo esse processo complicado? Que ambos estavam passando por um momento de turbulência. Tanto eu quanto ele, né? Eu porque, caramba, eu tinha acabado de parir uma criança, meu corpo, meus hormônios estavam todos fora do lugar, eu não sabia mais quem eu era, eu sentia que dia após dia eu estava perdendo um pouco de mim, e eu tinha medo. Eu sou o tipo de pessoa controladora, eu gosto de controlar tudo, horários, tarefas, eu gosto de ter tudo no meu controle. E eu comecei a sentir que aos poucos eu tava perdendo o controle da situação. Eu tava perdendo o controle do meu casamento, eu tava perdendo o controle da casa, eu tava perdendo o controle do filho que tava abaixo do peso, que tava doente, eu tava perdendo o controle de mim, de todas as coisas que estavam acontecendo. E aí as brigas começaram a acontecer, brigas bobas. Eu preciso falar pra você que brigas bobas no casamento são normais. Por quê? Porque a gente quer descontar um problema grande em cima de coisas pequenas. Ninguém quer chegar pro outro e dizer assim, olha, você não tá me dando atenção, você não tá me dando carinho. Ninguém tem essa coragem. Aí a gente briga pelo copo sujo, pela roupa que foi jogada fora do cesto. A gente briga porque o outro não deu atenção, porque o outro disse uma coisa estranha na frente das visitas. A gente briga por coisa boba, mas na verdade a gente tá descontando 1 milhão de verdades que tá dentro da gente. Eu deixei um pouco meu marido de lado pra ser mãe, né? Porque na verdade ser mãe era uma aventura totalmente nova pra mim, e eu estava com tanto medo de errar como mãe, que eu acabei me dedicando o dobro a ser mãe e acabei deixando meu marido de lado. Na verdade, ele também precisava de um colo, ele também precisava de carinho, ele também precisava de atenção. Eu fiquei um pouco revoltada, porque eu pensava assim, nossa, eu tenho um filho pra cuidar, eu tenho uma casa pra cuidar, eu tenho que ajudar ele financeiramente, eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer, e ele só tem que ser esposo e pai, ele só tem que trabalhar fora, chegar em casa e cuidar do filho dele um pouco. A realidade é que eu não entendia uma coisa muito simples do casamento, né? Do casamento e a maternidade, na verdade. Eu não entendia que os homens são totalmente diferentes da gente mulher, né? Nós mulheres administramos 1000 coisas ao mesmo tempo, a nossa natureza é essa. Eu tô gravando vídeo enquanto o Arthur tá dormindo. Quando ele acordar, eu vou dar fruta pra ele, vou limpar a casa, estender roupa, colocar mais roupa pra lavar, falar no telefone, responder os meus e-mails. Eu faço tudo isso ao mesmo tempo. E o meu marido não, ele só consegue administrar uma tarefa de cada vez. No meio desse caos todo que é a maternidade, de tantas brigas, tantos desentendimentos, tanta confusão e de não saber resolver as coisas da maneira correta, também por imaturidade nossa, por uma série de fatores, a gente quase se divorciou. Nós chegamos a pensar nessa possibilidade, né? Mas quando os dois chegaram no seu limite e o meu marido falou, olha, se você quiser eu vou embora, a gente resolve assim, assim, assim. Nós sentamos e conversamos. E eu também precisei repensar numa série de coisas que eu preciso mudar como esposa, e ele também precisou pensar. Então nós sentamos, colocamos ali tudo que um e o outro esperava, né, de um casamento bom, de um casamento saudável, o que eu esperava dele, o que ele esperava de mim. Também resolvemos aquilo que um poderia sim oferecer ao outro e que não seria possível, e dessa forma nós decidimos continuar. A
Parei pra refletir e entendi que o amor é muito mais do que um casamento, é muito mais do que um relacionamento. Antes eu entendia que eu ia casar pra ser feliz. E na verdade não. Se você for casar pra ser feliz, não vai dar certo. Porque ser feliz, casar para ser feliz, é querer exigir do próximo que seja perfeito e se adeque a você para que você possa ser feliz. Mas um casamento é feito de duas pessoas que se unem para fazer um ao outro feliz. E quando a gente diz um ao outro feliz, a gente está falando de abdicação, a gente está falando de renúncia, né? Se você escolheu casar, então você escolheu fazer o seu amor feliz, o seu esposo, a sua esposa feliz. E para que você possa fazer o outro feliz, você vai ter que abrir mão de coisas que talvez você não gostaria de abrir, né? Você vai ter que desistir de coisas que talvez você não gostaria de desistir. Se você está vivendo um momento como esse, entenda, pare, pense no que você tem feito de errado, no que o seu próximo tem feito de errado. Analisem, sentem, conversem, comunicação é tudo. Entendam, mulheres, o seu marido também é uma prioridade, ele também precisa de atenção, ele também precisa de tempo de qualidade. Maridos, entendam, isso nem sempre é possível, é muito contraditório o que eu vou falar agora, mas esse tempo de qualidade, essa atenção de qualidade nem sempre é possível, porque depois que a gente se torna mãe, principalmente no primeiro ano de vida, é uma loucura, são 1000 coisas novas, criança é uma caixinha de surpresa, são muitas emoções, dificuldades. Então, é muito difícil. Não tornem mais difícil ainda, sabem? E uma coisa extremamente importante é não se cobrem demais. Cada um oferece aquilo que pode dar. Então, não cobre demais da sua esposa e não cobre demais do seu marido. Cada um está fazendo, sim, o seu melhor papel. E mulheres, uma coisa que eu precisei parar e analisar é que pai também tem uma função muito importante. Então, não falem mal do seu marido, não julguem seu marido, porque eles também têm o papel deles e estão tentando cumpri-lo perfeitamente como nós mães. A gente não entende isso na hora da loucura, mas na verdade os homens também estão tentando exercer uma boa função paterna. E isso nem sempre é fácil. Então, vão com calma que vai dar certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, foi bem sincero. E é isso aí.